Bom dia, irmãos e irmãs, presentes e à distância, sejam muito bem-vindos a este momento de culto, de louvor, de adoração ao Deus único, aquele que se manifestou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Estamos aqui muito alegres nesta manhã, como já foi dito. É um dia de festa para a nossa igreja e nós queremos exaltar o nome do nosso Deus, porque a Ele somente é toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós somos privilegiados por esse Deus nos chamar para sermos seus adoradores em espírito e em verdade. O maior privilégio que alguém pode ter neste mundo, ser adorador do Deus Criador e sustentador deste universo. E por isso estamos aqui. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas. Primeiramente no capítulo 1, nós vamos ver os versos 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Seja amaldiçoado. Agora no capítulo 5 de Gálatas ainda, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Gálatas 5, de 1 a 13, e assim continua dizendo a palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Que ela possa nessa manhã ser viva, ser poderosa e prosperar na vida da Tua igreja, daqueles que a ouvirem, segundo o Teu propósito já determinado, para a Tua honra e para a Tua glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Existe religião falsa e religião verdadeira? Será que é possível uma igreja dita evangélica ensinar um evangelho que vá além daquele que Paulo pregou, conforme ele nos chamou a atenção aqui nos versículos 8 e 9 do capítulo 1? Essas são perguntas pertinentes, importantes,
neste momento em que vivemos, quando olhamos para a igreja evangélica no Brasil, pois há um número incontável de igrejas independentes e até mesmo denominações surgidas da noite para o dia, sem vínculo com qualquer igreja já estabelecida. E essas são questões importantes para a nossa igreja, primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, porque é uma igreja histórica, e porque nós temos recebido muitos irmãos e irmãs vindos de outras igrejas evangélicas, né, como estamos fazendo aqui na festa, nestes cultos, né, da festa da colheita. São 70 novos membros que estão sendo recebidos nessa igreja nestes dias. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não rebatiza crentes, pois entende que os seus batismos foram feitos de maneira correta. E isso é uma maneira da igreja respeitar igrejas co-irmãs, igrejas que pregam o Evangelho. E por isso, muitos irmãos são recebidos, né, a pedido, querem se tornar membros desta igreja, depois de fazerem um curso, de conhecerem a igreja, de serem examinados, contarem a sua história no conselho, e são recebidos dessa maneira sem que sejam batizados, rebatizados, como muitos fazem. Mas, devido a esse crescimento incontrolável do número de pastoras, de pastores, bispos, apóstolos, né, dentro do mundo evangélico brasileiro, fica a indagação. Todos estes pastores foram legalmente ordenados em uma igreja fiel ao Evangelho? Ou são frutos de cismas, de divisões e até mesmo de auto-ordenação? São questões importantes. A Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pelas igrejas presbiterianas em todo o mundo, ela diz: nenhum dos dois sacramentos, batismo e ceia do Senhor, pode ser administrado senão por um ministro da palavra legalmente ordenado. E aí, como nós ficamos nesse momento da igreja no Brasil? Ministros legalmente ordenados são aqueles que vêm sendo ordenados numa sucessão que remonta à igreja primitiva. Não numa sucessão de nomes, de pessoas, mas numa sucessão da doutrina dos apóstolos. Lembrando que os apóstolos não ordenaram outros apóstolos. Eles ordenaram presbíteros, docentes e regentes, para darem continuidade à doutrina dos apóstolos. A essa doutrina que o apóstolo Paulo diz que se alguém prega além, ele está amaldiçoado. E 1 Timóteo 4,14, Paulo lembra a Timóteo, né, que foi ordenado por ele como pastor, diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então assim foi a igreja desde o início, né, geração após geração. Os ministros da palavra foram sendo ordenados e legalmente admitidos a ministrarem os sacramentos da palavra de Deus. Mas o que nós estamos vendo, né, nestes dias, que muitas igrejas surgem de divisões e algumas, né, se tornam mesmo propriedade daqueles líderes ou do seu líder, e às vezes ensinam o Evangelho. E note bem essa expressão de Paulo: vai além.
Paulo não está dizendo de um outro evangelho, porque se alguém chegar a pegar um outro evangelho, logo vai ficar evidente o que ele está falando. Mas se ele usa um pouco do evangelho, mas acrescenta alguma coisa, como o caso aqui dos Gálatas, ele está sendo infiel. Então, aparentemente é o evangelho, mas sempre tem um plus, sempre tem alguma coisa a mais que eles estão colocando. E muitas vezes ensinando a salvação pelas obras, fazendo exigências não bíblicas para que as pessoas obedeçam. E o que acontece, né? Com o passar do tempo, esses grupos crescem, se tornam aceitáveis dentro do mundo evangélico, mas nós nos perguntamos, será que isso é algo correto e que nos preocupa e tem nos preocupado ultimamente? E nós precisamos lembrar que a unidade da igreja jamais poderá ser ao custo da verdade do evangelho. Jamais poderá ser ao custo da verdade bíblica. Não podemos nos afastar desse livro inspirado. Qualquer coisa que vá além dele, ou que o contradiz, não é palavra de Deus. Nesses textos que nós lemos de Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma clara distinção entre a religião falsa e a verdadeira. Entre aqueles que ensinam a salvação pelas obras, pelos méritos pessoais, e aqueles que ensinam a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Vamos entender o contexto. Paulo, ele está aqui travando uma grande luta para preservar a igreja que estava nascendo de se tornar apenas mais uma corrente dentro do judaísmo. Essa era a grande luta dele. Por isso ele foca na questão da circuncisão, que era um ato fundamental para o judaísmo e continua sendo. Desde Gênesis 17, quando Deus chama Abraão, faz com ele aliança e determina que todos os seus descendentes sejam circuncidados. E alguns podem até questionar esse posicionamento tão firme do apóstolo Paulo, que não abriu mão de uma coisa aparentemente sem importância, de aparentemente alguma coisa que poderia passar sem isso. E ele mesmo diz isso aqui no texto que nós lemos, né? Que nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Mas alguns daqueles novos convertidos, líderes, estavam insistindo que se alguém aceitasse Jesus, se alguém cresce em Jesus, ele teria que também ser circuncidado para que a sua fé fosse completa. E Paulo se posicionou firmemente contra isto, porque inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia o que iria acontecer com a igreja, se a igreja se deixa levar pelos ritos, pela lei judaica. Por isso ele diz no versículo que nós lemos, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E em toda essa carta, né, especialmente aí nos versículos 3 e 4 do capítulo 5, Paulo diz, olha, de Cristo, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Que coisa impressionante essa firmeza e essa visão do apóstolo Paulo. E então ali estava um momento de decisão. Ou o cristianismo seria mais uma seita judaica, ou o cristianismo seria algo totalmente diferente. As seitas judaicas e as seitas modernas, todas elas pregam salvação pelas obras, mérito. Você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, para ser aceito por Deus. Você tem que fazer penitência, você tem que fazer isso, fazer aquilo.
senão Deus não te aceita. Quando o evangelho verdadeiro diz é graça, é misericórdia, sendo nós pecadores, indignos, Deus nos amou antes da fundação do mundo e nos chamou para Ele no tempo da nossa vida. É algo maravilhoso, né? Mas por essa firmeza e pela ação do Espírito Santo na igreja, a doutrina da graça prevaleceu na igreja cristã, né? E o cristianismo é a única religião no mundo que baseia a salvação do pecador na ação de Deus, de graça, e não na ação do ser humano a favor de Deus. É mediante a fé em Jesus, mas esta fé não é própria, é dom de Deus. Até a fé que nos salva vem de Deus. Por isso, irmãos, aqui está a diferença irreconciliável entre a fé bíblica verdadeira e a falsa religião. E se você pesquisar e ver bem, você vai ver que todas as religiões que partem do ser humano, elas são baseadas em obras, inclusive na obra da própria fé. Eu tenho fé, então Deus vai me salvar. Não, eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Deus me deu fé para que eu cresça na obra redentora de Jesus Cristo. E por que as religiões humanas tentam buscar a Deus? Existem inúmeras religiões no mundo, todas baseadas no esforço. Faça um estudo das religiões, inclusive de religiões chamadas cristãs, e você vai ver. Você tem que fazer, você tem. Você não pode fazer isso, não deve fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para ser aceito por Deus. Isso torna a pessoa escrava da lei, escrava de líderes inescrupulosos, que colocam um fardo sobre a pessoa que eles mesmos não querem carregar. E por isso, infelizmente, irmãos, nós temos visto esse crescimento tão grande dentro da igreja evangélica brasileira. A igreja brasileira é enorme, a igreja evangélica, mas rasa em conhecimento bíblico. Por quê? Porque ela atrai o pecador, pregando aquilo que o pecador quer ouvir, dizendo que vai ser próspero, que vai ganhar dinheiro, que vai ficar rico, que vai agradar a Deus, que Deus está se agradando dele, se ele fizer algum sacrifício, Deus vai abençoá-lo. Coisas terríveis estão sendo pregadas por aí. Mas o cristianismo parte de um Deus soberano que vem em busca do pecador. Que coisa grandiosa. Um Deus que ama pessoas pecadoras, indignas, que o rejeitaram um dia, e ele sai da sua glória e se torna um de nós na pessoa de Jesus. E ali a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz, por amor a mim e a você. E não porque nós merecêssemos alguma coisa, mas ele nos ama e nada poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por essa palavra tão maravilhosa e por esse Deus tão grandioso que tem nos amado. E por isso, irmãos, essa maravilhosa graça de Deus liberta o pecador de todo jugo opressor do diabo e o torna totalmente livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos sujeitais de novo a jugo de escravidão. Essa é a palavra de Deus. E o cristão é o ser mais livre de todo este universo. Ao ponto do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 21, dizer: na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Na NVI, essa é a tradução. A natureza caída está escravizada e você está vendo o que está acontecendo com a natureza.
está escravizada, decadente, mas ela mesma aguarda aquele dia em que os filhos de Deus serão manifestados em gloriosa liberdade, porque Cristo libertou. A obra de Cristo, irmãos, não se limita apenas à salvação de pecadores, mas se estende até a libertação de todo o universo criado. Todo esse universo que você olha aí, você não consegue chegar no final dele. Um dia vai encontrar a gloriosa liberdade, porque os filhos de Deus estarão libertos de todo jugo, para todo sempre. Aleluia. Por isso, irmãos, nós somos livres da culpa e do peso do pecado, livres da tirania de Satanás, livres da opressão de líderes religiosos que colocam sobre seus seguidores fardos tão pesados que eles mesmos não carregam, livres de todas as ideologias humanistas que escravizam a mente e o coração, afastando as pessoas do Deus Criador, como temos visto nestes dias de forma terrível. Somos livres do orgulho de acharmos que podemos nos salvar a nós mesmos pelos nossos méritos pessoais. Somos livres para dizer não ao pecado. Um incrédulo não consegue dizer não ao pecado porque ele é escravo. Mas um crente liberto em Cristo Jesus, ele é livre para não pecar. Muitos irmãos, que estão sendo recebidos nestas festas da colheita, fatiada, e graças a Deus por isso, têm testemunhado para nós da libertação que encontraram. Não na igreja presbiteriana. Glória a Deus por isso, A igreja presbiteriana não liberta e não salva ninguém. Mas encontraram uma gloriosa libertação no Evangelho da graça. Na maravilhosa graça de Deus. Que a igreja presbiteriana crê, defende e prega. E para muitos foi como nascer de novo. De repente tomaram conhecimento de um evangelho que não conheciam. Que não conheciam, apesar de terem a Bíblia muitas vezes, de pertencerem a uma igreja, mas ainda não conheciam a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Paulo então está mostrando aqui, irmãos, que aquele que busca se justificar diante de Deus por obras meritórias, jamais alcançará a salvação. É correr atrás do vento, é inútil. É condenação eterna. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas modernos, que continuam pregando a lei ao invés do Evangelho. Agora, essas pessoas que têm se colocado sob esse jugo, também não são inocentes, mas são culpados da sua própria escravidão, por negligenciarem o estudo da palavra, por negligenciarem a adoração, por negligenciarem o estudo profundo da palavra de Deus, que vai libertar. Ele liberta, é o poder da palavra de Deus. E as pessoas apenas se limitam a escutar alguns líderes carismáticos, com um discurso muito bonito, e as pessoas se deixam levar sem discernimento, sem capacidade crítica. E quantos permanecem nesta escravidão, meus irmãos? Mas Deus tem usado a internet para que muitas pessoas ouçam o Evangelho da graça e conheçam, experimentem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E a primeira igreja presbiteriana Juiz de Fora tem sido ricamente agraciada por Deus, por nos mandar vidas tão preciosas para serem parte do nosso grupo, da nossa comunidade. Pessoas que estão sendo, foram e serão eternamente amadas por Deus.
temos recebido essa graça de Deus. E essas pessoas têm encontrado e aprendido sobre a teologia reformada, bíblica. Essa teologia que é baseada na absoluta soberania de Deus sobre todo o universo, sobre todas as nações e sobre toda a vida humana. Essa teologia que é baseada unicamente na Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Essa Bíblia é inerrante, é infalível e é suficiente para levar o pecador à salvação em Cristo Jesus. Por isso essa é uma base que nós defendemos com todo o vigor. Palavra de Deus, Bíblia, estudo, pregação, para que o Espírito Santo alimente a nossa vida espiritual. Mas para que não fique nenhuma dúvida, a igreja presbiteriana não é melhor do que ninguém, do que nenhuma, formada por seres humanos, pecadores, necessitados da graça e do perdão de Deus a cada dia, pessoas que lutam cada dia para vencer as suas dificuldades, fraquezas, as lutas desta vida. Não há na igreja presbiteriana nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, nenhum super-presbítero, nenhum super-pastor, mas pelo contrário, pessoas humanas, alcançadas pela graça de Deus, confiantes nessa graça e libertos para servir ao Senhor. Romanos 15, versículo 4, ele diz: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. É a Escritura que nos traz paciência, que nos traz consolação, que gera em nós esperança gloriosa em Cristo Jesus. E no versículo 13 do capítulo 15 de Romanos, ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder de Deus. Por isso a igreja cristã nesses dias de tanta desesperança, tanto medo, tanta angústia, os cristãos mantêm uma esperança viva. Eles recebem o consolo, o conforto, que vem da Escritura, a paciência, que vai gerar esperança. E esse Deus que nos dá esperança, enche o nosso crer, a maneira que cremos, enche a nossa fé de gozo, de alegria, de paz. E nós podemos transbordar de esperança, que o mundo está precisando. E nós temos esta responsabilidade, transbordar de esperança, para que outros também sejam alcançados. Essa é a mensagem de esperança que nós pregamos nessa igreja. Para você que nos visita nessa manhã, para você que está chegando aqui, é a mensagem bíblica da salvação pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé. Talvez você que nos visita nesta manhã, convidado por um amigo, por um parente, que hoje está sendo recebido como membro desta igreja, ainda não conheça essa verdadeira liberdade que o Evangelho da Graça nos dá. Talvez você esteja servindo com fidelidade, com zelo, mas sem um entendimento profundo da palavra de Deus. Por isso eu convido a vir fazer o módulo 1 no próximo domingo, Vamos começar. Já temos um grupo grande, Brão? Quantos? Cerca de 40 novos membros. Então, se você quer fazer, corra, faça a sua matrícula aí. É de graça. E todo domingo de manhã. Então, é maneira da gente aprender. Então, eu quero convidar realmente. Venha conhecer.
não propriamente a igreja presbiteriana, mas as maravilhosas doutrinas da graça. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Venha fazer parte, venha conhecer essa graça que nos torna livres. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas para que não fique dúvida alguma sobre essa liberdade, o versículo 13 de Gálatas 5 diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí está o limite da liberdade cristã. Não é liberdade para pecar, como muitos pensam, mas é a liberdade para amar a Deus, ao próximo, para servir, para andar em comunhão, para andar diante de Deus. Usar a liberdade para dar ocasião à carne chama-se libertinagem, não liberdade. Que assim sejamos, que assim caminhemos, irmãos, e que assim o Senhor nos abençoe e nos conduza nesta caminhada até o dia final. Que Deus os abençoe. Amém.